O governo entrega o orçamento para 2023 ao Congresso sem a previsão do Auxílio Brasil de R$ 600. Destaque chega agora com o Márcio Rocha. Sem os recursos confirmados para a concessão dos R$ 600 prometidos para o Auxílio Brasil, o governo apresentou o projeto de lei orçamentária anual para 2023, prometendo trabalhar para que o valor seja mantido também para o ano que vem. De acordo com a proposta que foi enviada ao Congresso Nacional, o programa vai pagar um valor médio de R$ 405, custar cerca de R$ 105 bilhões e atender mais de 21 milhões de famílias. No entanto, na mesma mensagem, o governo apenas informou que vai trabalhar em busca de soluções jurídicas e orçamentárias que permitam a manutenção dos R$ 600 aos beneficiários. Durante a apresentação dos detalhes do orçamento, o Ministério da Economia projetou um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto em 2023, além de um índice de inflação de 4,5%. O salário mínimo foi estimado em R$ 1.302, R$ 90 a mais do valor atual, o que representa uma alta de cerca de 7,41%, sem aumento real pelo quarto ano seguido. O governo também afirmou que vai fechar o ano com um déficit de 63,7 bilhões de reais e que a média da cotação do dólar deve ficar no ano que vem em R$ 5,12. Essa informação do Márcio Rocha é bem importante, né, minha gente? Porque um dos principais temas dessa campanha é exatamente o Auxílio Brasil, tanto do presidente Jair Bolsonaro, quanto quando o assunto é perguntado, dirigido ao ex-presidente e candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Vai continuar ou não vai o Auxílio Brasil? Em que patamar? Nos R$ 600? Não está assim no orçamento. O texto do orçamento prevê algo próximo a R$ 400, o que, portanto, contraria a promessa de Jair Bolsonaro. Mas a gente vai ter de aguardar, porque o que diz o governo? Que vai ser preciso mudar o teto de gastos. Será que o governo vai conseguir mudar isso no orçamento? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais ainda sobre esse orçamento, a proposta de orçamento para o ano que vem, que foi entregue ao Congresso Nacional. O reajuste para R$ 600 custaria 52 bilhões de reais aos cofres públicos. Ninguém sabe de onde tirar essa grana. Quase 20 bilhões poderiam ser acrescidos para garantir um aumento de pelo menos R$ 100 no Auxílio Brasil, caso não existisse o quê? O orçamento secreto. Porque 19,4 bilhões foram mantidos para pagar as emendas de relator do chamado orçamento secreto. Aquele que a gente não sabe para quem vai, aquele que a gente não sabe por que vai, aquele que a gente não sabe para onde vai, a gente só sabe que vai. Né? É secreto por isso. Mas é publicado no Diário Oficial. Mas as informações de transparência sobre as razões da liberação da grana e para quem a grana vai, para que ela vai ser usada, não. A gente só sabe que o dinheiro é repassado. 20 bilhões de reais. Isso seria suficiente com sobras, por exemplo, para bancar a promessa não cumprida pelo presidente de corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física. Isso custaria 17 bilhões na arrecadação. Com esses 19,4 bilhões, daria e sobraria para cumprir essa promessa. Vai ficar para depois. O governo já está prometendo para o próximo governo, para o próximo mandato, realizar essa correção. Irá cumprir dessa vez? E dá para confiar na palavra do presidente quando ele diz que aprovará uma PEC depois das eleições para reajustar o Auxílio Brasil para R$ 600? As pesquisas mostram que a maioria dos eleitores não confia e tem suas razões para isso na palavra do presidente. E dá para a gente ficar vivendo de PEC em PEC? De calote em calote? De pendura em pendura? Que será os nossos mecanismos de controle fiscal que foram conquistados a tão duras penas e jogados fora em 2 canetadas, com a aprovação de 2 PEC e a promessa de que vem mais por aí. Não é bonito o que se desenha para 2023. O TSE deve julgar hoje o registro da candidatura de Roberto Jefferson ao Palácio do Planalto. Fala aí, Adriano Oliveira. A candidatura de Roberto Jefferson, do PTB, à presidência será julgada nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do TSE vão analisar se o ex-deputado pode disputar as eleições por ter sido condenado no mensalão. Segundo o Ministério Público Eleitoral, Jefferson está inelegível até dezembro de 2023 por ter sido condenado pelo STF em 2012. Em 19 de agosto, o TSE já havia barrado o repasse de recursos públicos para financiar a campanha do ex-deputado federal. Recentemente, Roberto Jefferson teve também suspensa a participação do horário eleitoral gratuito. Mais 2 pesquisas apontam uma vantagem de 8 pontos de Lula sobre Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. O Poder Data traz o petista com 44% das intenções de voto
contra 36% do presidente do PL. Ciro Gomes, do PDT, tem 8% e Simone Tebet, do MDB, 4%. Emael, da Democracia Cristã, aparece com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Na XP e PESP, Lula tem 43%, Bolsonaro 35%. Ciro Gomes surge com 9% e Simone Tebet, na sua melhor colocação até agora, 5%. Felipe Dávila tem 1% e os demais candidatos não atingiram 1%. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mais recortes, mais detalhes dessas duas novas pesquisas aqui na Band News FM. Vamos agora então para as agendas dos candidatos. Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Paraná. Fala aí, Ângelo Sfayer. O presidente Jair Bolsonaro do PL fez críticas a Luiz Inácio Lula da Silva do PT durante comício em Curitiba ontem à tarde. Atrás do petista nas pesquisas de intenção de voto, o candidato à reeleição reservou parte do discurso aos apoiadores para atacar o rival. Pela manhã, o presidente visitou Foz do Iguaçu, na região oeste do estado. Ele desembarcou na capital no início da tarde e liderou uma motociata que partiu das imediações do aeroporto Afonso Pena até a Boca Maldita, no centro de Curitiba, palco do comício. À noite, Bolsonaro jantou com empresários e representantes do agronegócio. Só uma passagem rápida aqui a respeito do dia de ontem do presidente candidato Jair Bolsonaro. Houve uma situação ali em que uma pessoa jogou uma garrafa d'água contra o presidente e uma outra garrafa de Coca-Cola. Nenhuma delas atingiu o presidente, importante que se diga, mas de acordo com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o presidente estava protegido, mas o episódio serviu sim de alerta para o reforço na segurança, em especial durante os deslocamentos em motocicletas em vias públicas. Enquanto o Bolsonaro cumpria a agenda no Paraná, Lula esteve em Manaus. Arthur Coelho. Durante discurso em Manaus, o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, prometeu respeitar a Amazônia. Diante de centenas de pessoas que participaram do comício na noite dessa quarta-feira, Lula disse que não haverá mais garimpo ilegal nesse país e não haverá mais desmatamento. Em outro momento do discurso, ele criticou o presidente Jair Bolsonaro, que quando vem a Manaus não visita as indústrias do estado e sim só faz motociatas. Ainda na agenda, o candidato visitou a fábrica da Honda, no Distrito Industrial, na cidade, e o Museu da Amazônia, na Zona Norte. No local, ele e a esposa Rosângela Silva dançaram com indígenas e se reuniram com representantes de entidades ligadas à preservação do meio ambiente. Ciro Gomes participou de evento no Rio de Janeiro. Cristiano Pinho. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, volta a prometer a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior. A declaração foi dada ontem durante um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado do Rio. O objetivo seria dar à pasta metas, prazos e orçamento para trabalhar em conjunto com o Ministério da Fazenda. Não é o Ministério da Indústria e Comércio que resolve câmbio. Mas, matricialmente, ele vai estar junto com o ministro da Fazenda dizendo que esse câmbio está desalinhado. Ele defendeu ainda a instalação de complexos industriais da saúde, do agronegócio, da defesa e do petróleo, gás e energia. Ainda ontem, Simone Tebet, do MDB, se reuniu com integrantes do Parlamento do Mercosul que vão atuar como observadores nas eleições de outubro e criticou a divulgação de fake news. Segundo ela, as fábricas de mentiras representam o maior desafio da campanha eleitoral. E parte delas é compartilhada pelo próprio presidente, ministro e órgãos oficiais. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as conversas, o diálogo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Exército, possibilidade da realização de testes no dia da eleição. Então daqui a pouco a gente vai falar mais sobre... Diga. Sentiu o Ciro ontem no Rio de Janeiro, hein? Tem candidato que parece que não quer ganhar a eleição, né? A gente até elogiou o desempenho dele no debate, ele foi muito bem na entrevista à Globo, quem sabe vai chegar nos 2 dígitos, né? Como ele tanto sonha. Aí ontem, falando a um grupo de empresários no Rio de Janeiro, o Ciro foi lá e falou na frente do microfone, no palanque. Totalmente desnecessário. Que estava falando para pessoas preparadas, que estavam preparadas para entender o seu plano econômico, os seus projetos para indústria. E aí, no almoço com os empresários na Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, quando ele foi questionado se seria compreendido da mesma forma num outro ambiente social, né? Porque, de fato, às vezes é difícil entender o raciocínio do Ciro. Ele foi lá e cometeu um sincericídio, um sincericiro. Imagina explicar isso na favela. Ele
quis fazer graça, na verdade, ali, porque assim, foi o momento em que a pessoa... Né? Muito mal. Quis fazer graça porque a pessoa falou assim, é muito interessante, muito legal ouvir essa sua explicação, né, de propostas de governo. Aí o Ciro virou pra ele e falou assim, na verdade, isso aqui é um comício, né? Tipo assim, querendo fazer o brincalhão, entendeu? Falou, isso aqui é um comício pra um público que entende do que eu tô dizendo. Imagina falar isso aqui na favela. Pois é. Tipo, Ciro... Foi nessa de querer fazer uma brincadeirinha que ele perdeu uma eleição que poderia ter sido dele. 20 anos depois ainda tá respondendo por isso, né? 20 anos depois continua respondendo por isso. Já foi até desculpado pela Patrícia Pilar. O caso deveria ser... Já até separou da mulher, né? Mas é porque virou case, né? Virou um exemplo de como você pode perder uma eleição com uma frase infeliz, porque foi mesmo uma brincadeira, foi um gracejo ali. Mas muitíssimo mal colocado. E aí ele vai lá e dá uma dessas. Faz uma brincadeirinha envolvendo moradores da favela no momento que 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Preconceituoso, né, gente? Preconceituoso. Lamentável, triste mesmo. Foi. A segurança nos atos previstos para 7 de setembro é discutida em Brasília. Fala aí, Rafael Procópio. Já estão definidos os parâmetros de segurança que serão usados antes e durante os eventos de 7 de setembro. Os detalhes foram especificados pela Secretaria de Segurança Pública do DF e a ação contará com diversas forças como Detran, DR, Polícia Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros. Entre as mudanças está a alteração no trânsito da Esplanada dos Ministérios, que vai começar a valer já no dia 6. Por conta das diversas manifestações previstas, diversos itens foram proibidos e serão vistoriados pelas forças policiais. A Secretaria de Educação de Goiás vai apurar o caso dos alunos filmados empunhando réplicas de armas em uma escola de Padre Bernardo. Breno Magalhães. Pelo menos 6 crianças aparecem em um vídeo marchando e empunhando réplicas de armas de fogo na cidade de Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal. As imagens circulam nas redes sociais e foram gravadas no Colégio Estadual Santa Bárbara. No vídeo, os meninos obedecem ordens de um instrutor vestido com farda militar. Ele manda os jovens trocarem de lugar, dar meia volta, marcharem do meio do pátio até um muro e voltar. De acordo com a Prefeitura de Padre Bernardo, esse mesmo instrutor esteve alguns meses no gabinete solicitando apoio. A Prefeitura destaca que não possui vínculo empregatício, contrato ou convênio com o homem. E a Escola Santa Bárbara não está vinculada à rede de ensino municipal e a Prefeitura também não foi informada nem mesmo sobre o início das atividades com os alunos. O estudo mostra que os brasileiros estão levando menos itens do supermercado para casa. Tá difícil mesmo, cara. Qualquer coisinha, olha, eu lembro que eu disse isso uma vez, faz um tempinho, tava começando essa escalada da inflação. E eu fui tão apedrejada no ar que eu falei, qualquer coisinha dá R$300 quando você vai ao mercado. E o pessoal, nossa, que mercado que você tá indo, não sei o quê. É isso. R$300 é... Você não faz uma compra de mês, você não faz... Tá, uma compra de 15 dias. R$300, cara. Lógico que a gente tá levando menos coisa do mercado. Fala aí, Léo Souza. Uma pesquisa feita em supermercados de pequeno e médio porte do país aponta que quase 5 milhões de produtos foram deixados nos caixas pelos consumidores no primeiro semestre deste ano, um aumento de 16% quando comparado ao mesmo período do ano passado, do chamado abandono de mercadorias. O levantamento é da Nextop, empresa de tecnologia especializada em segurança de varejo e prevenção de perdas. A alta constante dos preços dos produtos é um dos fatores apontados pelos consumidores para desistir de levar alguns itens. Não tem como, né? A gente comprar tudo que a gente precisa. Vem com o dinheiro contadinho e na hora só leva o que dá para levar mesmo. Você chega aqui e compra 1 quilo de arroz hoje, pelo tanto, quando chega amanhã já é outro preço. Aí no caso você traz uma base assim do dinheiro, quando chega na hora não dá para passar no caixa, aí você tem que deixar algumas coisas. A pesquisa foi realizada em 982 supermercados do país. Cara, isso remete muito aos anos 80, né? Ali é o governo do Sarney, muito, porque era assim, chegar no mercado um dia tá um preço, mais tarde tá outro preço. É o que tá acontecendo. É claro que assim, é diferente, né? As circunstâncias são diferentes. A gente tá agora num momento de assentar, mas como dizem, né, os representantes de algumas categorias, o preço não vai voltar a ser o que era. Muito dificilmente vai voltar para aqueles patamares que a gente estava acostumado antes, né, dessa escalada da inflação, antes desse período da guerra da Ucrânia, né, da invasão da Rússia na Ucrânia, que acabou empurrando demais isso. Então, como a gente estava falando fora do ar, né? Pra gente, vivendo numa situação confortável, se a gente já observa essa mudança de comportamento, de substituir item, de deixar de comprar coisa,
Pra quem tem o dinheiro contado, como essa pessoa estava contando aqui pro Léo Souza, de chegar com a grana ali na boca do caixa, porque, né, com um cartão, eventualmente você passa pra frente. Ah, não, tá bom, vai. Você acaba levando, né, tendo um gasto maior do que você tinha planejado. Com dinheiro contado na boca do caixa, aí sim, né? A pessoa que tem que lidar com dinheiro vivo no dia a dia. Esse tipo de pessoa, para gastos de R$100, R$75, você ter que deixar coisa para trás no mercado, é muita humilhação. Carla, para mim o que virou o símbolo da inflação lá em casa, tá? No meu caso particular, foi aquele queijo que eu até citei aqui de R$125 o quilo. Quando eu olhei o preço de 200 gramas de mussarela, R$26, eu falei, que é isso? Achei que estava errado, e não estava. Aquele era o preço. Eu até falei no ar e muita gente mandou, peraí, a sua padaria deve ser em bairro de rico, etc. Porque olha na minha quanto está custando, queijo de marca boa, metade do preço. E no meu bairro, eu encontrei o mesmo queijo por R$80 o quilo. Então a gente chegou à beira do abismo, que é o de quando a gente não sabe mais quantas coisas custam. E mesmo o empresário aumenta sem saber porquê e sem saber quanto. Eu não sei quanto que eu vou aumentar, porque eu não sei quanto que eu vou pagar para o fornecedor no mês que vem. Ele tem que estar sempre olhando para frente. E na dúvida, chuta para cima. E aí é bola de neve. Aí a inflação alimentando a inflação, a coisa sai de controle. E quando a gente vê, a gente está que nem a Argentina e a Turquia, né? Agora a gente está vendo um arrefecimento, como você disse, mas é algo artificial, puxado pelo corte nos impostos dos combustíveis, da energia elétrica, mas a tendência é que a gente volte a ter problemas inflacionários no ano que vem. Não dá para brincar com a inflação. É só ver o preço do litro do leite, né? Que tem sido um dos símbolos da inflação, dessa que pesa na compra do supermercado, por exemplo, e que é muito difícil de ser substituído para quem tem criança em casa, por exemplo, né? A gente está falando de 1 litro de leite, batendo a casa de R$10, dependendo do lugar, 7, 8, mas enfim, algo que subiu 80% no acumulado de 6 meses no ano. O que mais subiu 80%? 80%, uma paulada muito grande. E repetindo, né? Estamos aqui nós três falando, conversando com o ouvinte, uma parcela da nossa audiência também pode-se dizer privilegiada diante da sociedade brasileira, mas mesmo nesses casos em que sim, estamos numa condição privilegiada, dado o cenário brasileiro, ainda assim, mesmo nessa condição, mudando hábitos de consumo, trocando marcas, tirando itens do carrinho de supermercado. Então, se quem está nessa condição já precisa fazer isso, que dirá quem recebe um salário mínimo, ou nem isso, para se alimentar. A gente está falando do básico, do essencial, de se alimentar. Na semana passada, queria dividir aqui com vocês uma experiência. Eu estava numa rua aqui no centro de São Paulo e eu fui parada por um senhor de aproximadamente uns 60 anos de idade. E foi exatamente no dia em que o presidente candidato Bolsonaro contestou os dados do IBGE de que o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né, que passam fome. E exatamente nesse dia esse senhor, ele se ajoelhou na minha frente, na rua, e começou a chorar. E ele falou o seguinte: pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô há mais de um mês comendo miojo. Eu tenho 2 filhas. E a gente há um mês tem só 4 miojos. Foi tudo que a gente comeu nesse mês. Eu não consigo comprar arroz. Eu preciso comprar arroz. E eu não tenho botijão de gás, moça. Olha as minhas mãos. Estão queimadas porque eu tô cozinhando no álcool. Aquilo me chocou tanto e me machucou tanto. E eu falei, tá aqui. A cara da fome do Brasil na minha frente, ajoelhada na minha frente. Esse é um Brasil bem real. E que conversa com todos esses preços. Quando a gente fala de um estudo, dos números, olha a cara desses números. Olha que pancada, né? Que pancada. É muito triste, minha gente. Quando a gente olha a cara da fome assim, né? É de partir o coração. Então é muito mais do que número, esse número tem cara. E que preocupante a situação, né? Quando a gente fala, arrefeceu, vai dar uma aliviada o preço do litro do leite, tomara. Mas a inflação para o mais pobre tem sido muito cruel. Muito cruel. Deverson mandou mensagem pra gente dizendo que em BH, sim, já começou a cair o preço do litro do leite, que ele compra e de fato já dá pra perceber essa diferença. Não foi a única pessoa que mandou mensagem, né, Sheila, nesse sentido. Mas bastante gente passando, como você disse, por necessidade de cozinhar usando álcool. Cara, a gente não sabe o que é isso, né? Pelo menos não a grande maioria das pessoas que estão acompanhando aqui a programação. E tem uma outra mensagem que chegou aqui do Márcio Augusto. DDD 98 é de onde, gente? Eu não sei. Qual? 98. Manaus. É no Amazonas, né? É. Não?
Deixa eu ver, ele vai escrever. Porque falo o nosso já ouvinte, pra você. Ele tá mandando pra cá, qual é a cidade dele. Aí ele diz, olha, esses dias eu ajudei... São Luís. Ah, Maranhão. Pô, que São legal, Luís. né? A gente tá no Maranhão Quer dizer, também. pode ser outra cidade, tá? Mas São Luís é 98. Ai, que legal. Não é legal a notícia que ele traz aqui. Ele diz, olha, esses dias eu ajudei a completar com R$4 a compra de uma senhora. Ela ficou muito constrangida. E ainda assim levou só o essencial. E olha que a gente tá falando, né, de uma pessoa que não está necessariamente passando fome, mas que acaba se humilhando num supermercado pedindo ajuda para um estranho porque não conseguiu completar o dinheiro das compras. Obrigada, Márcio Augusto, bonito o seu gesto, mas ele também ficou profundamente entristecido, né, com isso, fato de ter acontecido ali do lado dele. E, enfim, no Rio a carne está caindo também, diz o nosso ouvinte Mauro Paiva, acabou de escrever aqui para o WhatsApp da Band News FM, mas é isso, né, eu costumo... A carne eu conto pra vocês na segunda-feira, porque quem tá vindo pro Brasil é o Barão. A gente vai se encontrar no sábado pra assar uma carninha. Ele vai fazer um bate-volta. Problemas dele lá. A gente vai fazer a carninha. Com isso, né? De novo. Deixa o cara vir pro Brasil, pô. E aí eu faço questão de gastar. Vou receber ele com uma picanha boa. O Barão merece. Aí eu conto na segunda-feira. Oiê! Acabou! Aê! Acabou! Mas amanhã tem mais. Ah, não, isso aqui, ó. Amanhã tem mais. Só. Pra quem não sabe, nós estamos todos, eu, Carla Bigato, bom dia mais uma vez, Carla. Oi, bom dia, gente. E Sheila Magalhães, oi, Sheila. Oi, bom dia, gente. No YouTube, enquanto você tá aí ouvindo os políticos falando bem deles mesmos e falando mal dos outros políticos, a gente tá aqui, às vezes fazendo a segunda parte, né? Porque para isso a imprensa serve. Se a imprensa não for de oposição, ela é um armazém de secos e molhados, como dizia o Milor Fernandes. Mas nós estamos lá no YouTube, né? Com a nossa programação normal. Nós estamos no Band Play, nós estamos nas redes sociais da Band News FM, fazendo companhia para quem nos acompanha pela internet. Audiência crescente, muita gente já se acostumou a ligar o celular no rádio, a acompanhar a nossa programação de um jeito diferente enquanto durar esse martírio. E ele vai durar até faltando 3 dias para a eleição. Então, vai ter bastante programação pela internet até lá. Todo mundo pronto para mais um giro de manchetes? Posso só mandar um abraço para aquele nosso ouvinte, o Márcio Augusto. Para quem está acompanhando pelo rádio agora, a gente estava falando sobre inflação, preço dos alimentos, e o Márcio Augusto mandou mensagem para a gente. Fiquei surpresa aqui com o DDD 98. Gente, São Luís... Band News FM também não está no dial, né? Não está pelas ondas do rádio no estado do Maranhão, mas a gente estava na internet também. Nossa, eu fiquei tão feliz. Sério, assim, foi uma boa notícia do dia hoje. A gente saber às vezes que a gente não tem tá ideia, né, do alcance, de onde a gente chega. É muito legal quando a gente recebe mensagem assim. São Luís tem uma comunidade metaleira muito forte. Regueira também, né? E Regueira, é a capital do reggae. Mas tem muita gente que é fã de metal em São Luís. Eu conheço São Luís, gente. Eu também não, ainda não. Metal will never die. Olha, o Thiago Braga é de São Luís. Nos acompanha também, disse que acompanha a gente desde o início da pandemia. Ah, que legal. Muito ouvinte começou a acompanhar a gente, né, no período de pandemia, e aí pegou gosto e ficou. São Luís é um erro de concordância, né? Teria que ser Luís ou São Luíses. Desculpa. Tem manchetes? Vamos. Enviada ao Congresso, a proposta de orçamento para 2023 precisa ser votada até o fim do ano por deputados e senadores. O texto foi apresentado ontem pelo Ministério da Economia e não prevê o Auxílio Brasil de R$ 600 no ano que vem. O valor que aparece no projeto é de R$ 405, o que contraria a promessa de campanha de Jair Bolsonaro, mas o governo promete trabalhar para manter os R$ 600 previstos na PEC dos benefícios, só até o fim do ano, né? O secretário especial do Tesouro, Esteves Colnago admite, no entanto, que será preciso mudar o teto de gastos. A regra atual do teto do gasto ele não comporta uma despesa desse valor. Mais uma vez, a gente vai ter um presidente eleito, em que ele vai ter todas as condições de sentar e conversar com o Congresso para fazer os ajustes que os poderes entenderem adequados de serem feitos. Nós temos convicção de que essas alterações vão respeitar a responsabilidade fiscal.
Pela proposta, o programa vai custar 105 bilhões de reais no ano que vem e atende mais de 21 milhões de 21 milhões de famílias. A gente falou até um pouco mais cedo para quem estava acompanhando a gente no YouTube, né, na nossa live, nas redes sociais também, na nossa transmissão que começa às 7 da manhã, a gente falou sobre como esse é um assunto importante, porque é amplamente explorado nesse período eleitoral pelos dois principais candidatos, mas em especial pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que prometeu manter o Auxílio Brasil em R$600. Mas para isso, como a gente ouviu há pouco, vai ser preciso mudar o teto de gastos. Não tem como garantir. Essa mesma proposta de orçamento prevê um salário mínimo de R$ 1.302 no ano que vem, sem aumento acima da inflação. Reajuste de 7,4%, que é a previsão para o INPC deste ano, segundo o Ministério da Economia. Atualmente o valor é de R$ 1.212. Outra promessa de campanha, a tabela do imposto de renda continuará sem correção no ano que vem, o que acontece desde 2015. Atualmente estão isentos do IR todos os brasileiros que recebem até R$ 1.903 por mês, menos de 2 salários mínimos. Ainda segundo o texto, o dinheiro destinado às emendas do relator, o chamado orçamento secreto, vão somar mais de 19 bilhões de reais. O crescimento previsto para a economia é de 2,5% e a estimativa de inflação de 4,5% em 2023. A gente falava no horário da internet, vale a pena repetir, a cumprir essa promessa de campanha de reajustar a tabela do imposto de renda para R$ 5 mil, custaria 17 bilhões de reais ao orçamento. As emendas do relator estão comendo 19 bilhões de reais. Esse dinheiro que é distribuído, a gente não sabe como, a gente não sabe com que critério, a gente não sabe para quem, sem nenhuma transparência, sem nenhuma publicidade, é um negócio que não acontece em nenhuma grande democracia, só no Brasil, tá? Isso aí come mais dinheiro do que custaria para cumprir essa promessa tão importante para tanta gente que ganha menos de 2 salários mínimos. Prioridades. Também no horário para a internet a gente prometeu falar por aqui sobre os possíveis estudos de testes nas urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa vão fazer justamente esses estudos para usar biometria em testes das urnas eletrônicas. Conta pra gente, Natália Pazzi. Justamente, Carla, e inclusive o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, ele prometeu ontem em reunião avaliar essa possibilidade de usar a biometria de eleitores reais em parte das urnas que são submetidas a esse teste de integridade no dia das eleições. E para isso acontecer, técnicos do TSE e das Forças Armadas deverão elaborar um projeto piloto sobre esse assunto. Esse acordo foi divulgado ontem pelo TSE após o Moraes se encontrar em uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Inclusive, segundo o tribunal, o Nogueira reconheceu também o êxito dos testes de verificação da urna eletrônica. E o TSE também se comprometeu a dar maior destaque à divulgação de todos os boletins de urna do país. Só que esse teste de integridade relacionado aí à biometria não foi dado um prazo para isso acontecer. Esses estudos, agora essa análise começa, mas sem um prazo de fato para esse projeto ser colocado aí justamente para acontecer nas eleições deste ano, mas tem a promessa aí desse acordo firmado entre o TSE e o Ministério da Defesa. Natália, então, teoricamente, o que o Ministério da Defesa está pedindo e o presidente do TSE admite a possibilidade, né, vão estudar para saber se dá para acontecer, fazer o teste no dia da eleição, é isso? Com as urnas reais, eleitores reais, mas a minha dúvida é a seguinte... eu acho ótimo, acho que tem que ter testes com as urnas eletrônicas o tempo todo. A gente tem que aprimorar esse sistema cada vez mais e fazer com que esse sistema fique seguro, né? Eu sou 100% a favor de todos os testes possíveis. A minha dúvida é, gente, o voto não é secreto? Como é que você vai comparar o voto de uma pessoa para saber se é o voto dela mesma que está sendo computado e entra ali no boletim de urna? Você vai saber o voto da pessoa? Será que é isso? A pessoa pode abdicar desse direito do... Então, isso ela vai abdicar do direito do voto secreto? Ninguém pode abdicar. Então, essa é a minha dúvida. Eu sou convicta de que tem que haver um aprimoramento do nosso sistema eleitoral sempre. Tem que haver teste, sim. A minha dúvida é com relação a isso. É algo muito prático, né? A pessoa, o voto dela secreto ou não... E aí, né? Como é que vai... Tem algum tipo de explicação já desses pontos práticos, Natália, ou ainda não?
Ainda não tem explicação sobre esses pontos práticos. Inclusive, era uma reivindicação já antiga do Ministério da Defesa. Técnicos do TSE já chegaram a simular esse teste de integridade utilizando a biometria de eleitores reais, só que acabou não sendo aprovado num primeiro momento, porque, segundo o tribunal, isso podia tumultuar o dia da eleição, os 2 turnos das eleições agora em outubro. Agora teve esse acordo, essa promessa de uma análise para ver se de fato vai ser possível fazer essa testagem nas urnas eletrônicas no dia da eleição com esses eleitores, com essa biometria real, mas eles não explicaram de fato como isso vai acontecer, quem vai ser utilizado, quantas pessoas vão ser utilizadas para esse teste. Foi apenas ali um acordo para diminuir a animosidade entre o Ministério da Defesa e o TSE, que vem já desde junho trocando ofícios em relação a esses testes de integridade das urnas eletrônicas, e até ontem não tinha um acordo. Então, desde ontem foi firmado então este acordo de pelo menos estudar essa possibilidade, mas não se sabe se de fato isso vai acontecer e como que vai acontecer, por enquanto sem detalhes. É exatamente o que disse a Natália. É o TSE jogando um bife ali para o Ministério da Defesa, fazendo uma concessão, que concessão na verdade não é, que é um detalhe irrelevante, que não vai mudar em nada o rumo da eleição, o nosso sistema de votação. É algo que o ministro Alexandre de Moraes oferece ao Ministério da Defesa, que possa ser usado eventualmente como uma vitória. Nós conseguimos, devido à nossa pressão, nós conseguimos melhorar a transparência. Não é verdade. O que importa é o que está aqui no primeiro parágrafo da nota emitida ontem pelo tribunal depois da reunião. Ficou reconhecido o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas, inclusive do modelo UE 2020, realizados pela USP, Unicamp e UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Isso aqui é o reconhecimento do Ministério da Defesa de que as urnas eletrônicas são seguras, funcionam, são auditáveis, tudo isso. E o presidente diz que elas não são. Agora a questão é como os militares vão se comportar. Vão continuar atacando o sistema eleitoral ou vão se contentar com essa resposta dos testes? O presidente vai continuar atacando o processo eleitoral? Quanto aos militares, eu tenho dúvidas. Quanto ao presidente, eu não tenho nenhuma. Ele vai continuar. Vai continuar porque ele depende disso. O bolsonarismo depende desses ataques a instituições, depende do confronto, depende do acirramento para existir. Sem isso, o bolsonarismo não há. Natália Pazzi volta com outras informações a qualquer momento. Um beijo, Natália. Beijo, Natália. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu. Vamos falar de pesquisas? Datafolha divulga hoje, hein? A primeira pesquisa feita após o debate da Band, realizado no último domingo. O Instituto está ouvindo mais de 5.700 eleitores e os números devem ser publicados hoje ainda, no começo da noite. Então fique ligado que a gente divulga aqui na Band News FM. Ontem, depois da Genial Quest, mais 2 levantamentos foram divulgados, o IPESP e o Poder Data. E ambos mostraram um cenário de estabilidade após o início do horário eleitoral. Vamos lá, pesquisa Poder Data. Nela, Lula aparece com 44% das intenções de voto contra 36% de Jair Bolsonaro no primeiro turno, uma diferença, portanto, de 8 pontos percentuais. Há 2 semanas, o petista tinha os mesmos 44% e o presidente 37%. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 6% para 8% e Simone Tebet, do MDB, se manteve com os mesmos 4%. Emael, da Democracia Cristã, surge com 1% e os demais candidatos não pontuaram. São eles Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU. Brancos e nulos somam 3% e 2% não sabem ou não responderam. Aí, no eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 50% a 41%. Pesquisa realizada entre os dias 28 e 30 de agosto, ou seja, até pegou o debate da Band, mas não a totalidade da pesquisa. O Datafolha é a primeira pesquisa que pega exatamente após o debate da Band. Nessa aqui, 3.500 eleitores foram ouvidos, nível de confiança de 95%, levantamento registrado no TSE sob o número BR 06922/2022. Na pesquisa XP e PESP, no primeiro turno, Lula aparece com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro, também uma diferença de 8 pontos. No fim de julho, o petista tinha 44%, ele oscilou um pontinho para baixo, e o presidente os mesmos 35%. Ciro Gomes tem 9%, mesmo número da pesquisa anterior,
e Simone Tebet, pela primeira vez, chega aos 5% nessa pesquisa. Felipe Dávila surge com 1% e os demais candidatos não pontuam. Brancos e nulos, 4%, 2% não sabem ou não responderam. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados, Lula tem 40% e Jair Bolsonaro 34%. Antes, o petista tinha os mesmos 40% e o presidente 30%, ou seja, ele cresceu 4 pontos. Ciro Gomes aparece com 5% e Simone Tebet com 3%. Brancos e nulos totalizam 5% e 12% não sabem ou não responderam. O IPESP fez algumas simulações de segundo turno. Vamos lá, entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 53% a 38%. O ex-presidente ainda bateria Ciro Gomes por 51% a 31% e Simone Tebet por 53% a 25%. Ciro Gomes venceria Jair Bolsonaro por 48% a 42%. Na disputa entre o presidente e Simone Tebet, há empate técnico, 43% para ele, 41% para ela. Pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 26 e 29 de agosto. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%. Levantamento com o número BR-043. Peraí, pega a caneta. Eu vou falar mais devagar, então. Vai lá. Tá muito rápido, né? Não dá Sim, tempo de anotar. Eu quero consultar no TSE para ver se é isso mesmo. Tá bom, então vamos lá. 04347/2022. Obrigado, Sheila. Imagina. Bom, na campanha, Lula aceitou a sugestão de aliados e mudou a estratégia de discurso após o debate da Band. Agora o ex-presidente vai citar os casos de corrupção no atual governo e na família de Jair Bolsonaro para tentar aumentar a rejeição do adversário. A avaliação é de que no último domingo Lula ficou na defensiva e poderia ter explorado as denúncias contra o presidente. Ontem, em entrevista a uma rádio do Amazonas, o candidato acusou Bolsonaro de acobertar investigações. O presidente da República que sequer exigiu a investigação do Queiroz, que sequer exigiu a investigação dos seus filhos, e sequer investigou as denúncias que a CPI encontrou contra o Pazuello nas negociatas feitas com a vacina, e ele mentiu muito no debate da Bandeirantes. A disfarçatez dele de mentir é algo indescritível. Eu nunca tinha visto na história do Brasil. Eis aí o Lula dando uma entrevista a uma rádio de 1974. Não é? Direto do túnel do tempo. Deu pra entender, né? Deu. Mesmo com eco, deu pra entender. Uhum. Do lado de Jair Bolsonaro, a insistência no tema corrupção também deve continuar sendo uma das principais armas contra Lula, como já aconteceu no debate da Band. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, o candidato à reeleição se encontrou com o presidente do Paraguai, o aliado Mário Abdo Benítez, e aproveitou a agenda para mostrar o esqueleto de uma obra inacabada e culpou o PT falando em desvio de recursos. 160 milhões de reais enterrado, não serve para nada. Essa é o PT. Agora, muita gente ficou rica com essa obra aqui. É a regra do PT. Começar a obra, desviar recursos e não concluir. O presidente também esteve em Curitiba, onde participou de motociata em um evento com empresários do agronegócio. Ainda nesta quarta-feira, Ciro Gomes participou de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e causou polêmica ao afirmar, quando elogiado por um dos participantes, que apresentou o plano de governo para gente preparada. Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Obrigado. Acho que foi uma aula, pelo menos para mim foi. Na verdade é um comício, né? mas um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela, né? Esse é o serviço exatamente. pesado. Eu acho que aqui nós tivemos um ambiente em que você pôde expor, né, essa sua metodologia, né, disruptiva, né, desses modelos que nós temos. Bom, logo depois dessa declaração, Ciro Gomes se pronunciou, classificou como má fé, dizer que ele menosprezou os moradores da favela. Ele menosprezou. Não é má fé, ele menosprezou. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele pode ter tido outra intenção. A intenção pode ter sido outra. Assim como naquela ocasião, desculpa trazer de volta esse assunto, mas é porque a gente falava mais cedo, né? Só pra internet. Isso é um caso de estudo. Como jogar fora uma eleição. Naquela época, em 2002, o Ciro estava em alta. Ele estava com 20 e tantos % de intenção de voto, crescendo. Né? Tava quase garantindo um lugar no segundo turno. E aí foi lá e falou aquela frase, que o papel da Patrícia Pilar, então a esposa dele, era dormir com ele. Sim, eu entendi o que ele quis dizer naquela época. Né? Ele quis dizer que ela não tem papel nenhum, que o papel dela é estar ao lado dele, apoiá-lo. Mas ele poderia ter dito isso. Mas não, escolheu ser... Em inglês tem uma palavra para isso que é wit. É tipo a sagacidade. É isso.
ele quis usar um humor refinado. Isso aqui não é uma aula, um comício. Eu tô falando pra gente preparada, imagina na favela. Então ele escolhe, eu entendi o que ele quis dizer. A gente não sabe o contexto da metodologia que ele estava apresentando ali. De repente era uma coisa muito complicada, de qualquer forma ele errou. Foi péssima a afirmação dele. É isso, eu entendi o que ele quis dizer. Todo mundo modula o discurso. O Lula, qualquer político, quando fala na Fiesp, usa um linguajar diferente de um comício. E um comício no centro do Rio de Janeiro é diferente de um comício no interior de um estado mais pobre. A gente modula mesmo a linguagem, é normal. Mas as palavras que o Ciro escolhe criam uma interpretação que aí depende da cabeça de quem está ouvindo. E a estratégia como estratégia política, isso é péssimo. Porque a gente sabe que ele não quis ser preconceituoso, mas ele foi. Ele foi. Não é má fé dizer que ele menosprezou os moradores da favela. Ele menosprezou sim. Ele pode não ter desprezo pelos moradores da favela. Acredito que não tenha. Mas ele menosprezou. Nessa fala, menosprezou, sim, senhor. Quando no debate da Band o ex-presidente Lula olhou pro Ciro, falou que respeitava não sei o quê, mas ele disse: o senhor tem o coração tão mole quanto a boca. Né? Querendo coração mais mole que a boca. Mais mole que a boca. Querendo dizer que o Ciro é um pouco boca aberta, fala demais às vezes, né? Tá aí comprovado. Tá comprovado. Bom, Simone Tebet participou de uma reunião com integrantes do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul em São Paulo. A senadora teve crescimento de 60% no número de seguidores em redes sociais desde o debate na Band no último domingo, na qual teve o desempenho elogiado. A Polícia Federal pede abertura de inquérito para apurar a compra de um imóvel avaliado em mais de 3 milhões de reais por Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro. O objetivo é investigar a movimentação financeira da advogada após ela declarar ao TSE ser dona da mansão localizada no Lago Sul, uma área nobre de Brasília. O valor declarado é de R$ 829 mil. No ano passado, Ana Cristina Vale chegou a afirmar que não era dona desse imóvel, onde ela mora com o filho Jair Renan e que havia alugado por R$ 8 mil por mês. À época, no entanto, ela ganhava R$ 8 mil brutos como assessora de uma deputada. E o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, apontou movimentações atípicas. O então proprietário, entre aspas, da mansão, Geraldo Antônio Machado, que mora em uma área mais modesta no Distrito Federal, diz que tinha comprado a casa por R$ 2 milhões e 900 mil. Já a gente vai voltar a falar mais sobre outros temas, por exemplo, aquele caso de tortura na Bahia. O dono da empresa, também o gerente que torturaram 2 ex-funcionários, eles foram ouvidos pela polícia. A gente vai falar mais sobre o caso do cônsul alemão que fugiu do Brasil um pouco antes de virar réu pela morte do companheiro no Rio de Janeiro. Todo mundo livre, né? Tanto no caso aqui do cônsul, quanto no caso do empresário e do gerente da loja lá na Bahia, respondendo em liberdade. Isso. Todo mundo livre. E também sobre novas provas que incriminam policiais depois da descoberta do corpo de um garoto que estava desaparecido no Rio Grande do Sul depois de sofrer uma abordagem policial. Já na nossa programação. Antes, Momento do Esporte. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Alô, Megali, bom dia, Megali, grande torcedor do time do Flamengo, hein? Flamengo ontem meteu 4-0 na testa do Vélez Sarsfield, lá na Argentina, hein? Agora, e você, hein, Carla Bigato? Um grande abraço pra você também, pra Sheila Magalhães. Oi, agora Milton. É o seguinte, como é que ficam aqueles que meteram o poete na organização do estádio lá pra receber o Flamengo, dizendo estão cavucando o gramado porque para diminuir a alta condição técnica do time do Flamengo. Então é que ganhou de 4-0. Mas, gente, a bola rolou, não tinha buraco nenhum. E como é que fica agora? Bem, ontem, então, tivemos este jogo importante de argentino contra brasileiro lá na Argentina. Mas o time do Vélez Sarsfield está muito ruim. O Prato parece que está com 70 anos, hein?
mas andou fazendo bastante gol aqui no Brasil, no São Paulo, lá também no Atlético Mineiro. Mas a verdade é que a discrepância técnica em relação ao Flamengo para o time da Argentina foi uma coisa absurda. E ganhar de time argentino lá por 4-0 não é para qualquer um, não. Porque time argentino é tudo, como diz o Eduardo Barão Calamari, nosso correspondente em Nova York, todo time argentino é tinhoso. Agora é o seguinte, 4-0, e o Pedro ontem, mais uma vez, carimbou seu passaporte rumo ao Catar. É certeza, até porque vamos ter a final agora de Palmeiras e Flamengo. Eu sei que o pessoal de Curitiba vai ficar bravo comigo, mas eu acho que o Atlético está brilhantemente, o Atlético Paranaense, mas já esgotou seu estoque de milagres. Vai perder lá no Allianz Parque, acredito. E uma final, mais uma vez, de Libertadores América, entre o Flamengo e o Palmeiras, será uma coisa realmente maravilhosa. E o Atlético Goianiense hoje pega o São Paulo Futebol Clube, que a bola não para nunca. E olha, vai ser 1-1. Um grande abraço para vocês e até amanhã. E olha, vai ser 1-1, viu, Megali? Já tá decretado. 1-1. Não precisa nem ter. Ok. Aceito. Acho ótimo. E o Milton Neves falou aí que eu sou flamenguista, né? Essas coisas do Devaneios com o Milton. Devaneios do Milton. Talvez seja mesmo, né? Dependendo de qual for a final da Libertadores, eu boto até camisa, viu, Ivan Brandão?